chore se você chorou. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu pelo menos quando estava na ativa pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso fala, o que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca... 24 mil, tá? Vocês estão entendendo isso? Tá falando de salário. Salário de juiz. Ela tá reclamando que não vai ter tanto penduricário agora. A gente vai entender melhor, mas primeiro vamos ver aqui o vídeo, porque é emocionante. É uma pessoa humilhada pela precarização do trabalho, que tá reclamando justamente por não ter um salário que é condizente com a vida. Assim, como é que a pessoa vai conseguir viver? Exatamente, que para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro. O desembargador mal come o McDonald's. O desembargador não consegue comer um Big Mac com umas fritas. O desembargador não consegue comer um X-podrão. Ele mal ganha um lanche. Tem apenas um carro da Mary Kay ali que ele usa. É só isso. Eu não estou sabendo mais dos lanches. Então, não tem nada. Então, quando se equaliza e quando se quer moralizar e quando se fala de ética, tem que se ver um conjunto da obra e não apenas o valor de um subsídio. Esse é o vídeo. Vamos para a matéria. Agora vamos dar uma olhada nessa matéria do Terra. Vai ajudar a gente a tentar entender um pouco essa situação, esse flagelo que juízes estão passando no Brasil. Ex-juíza que reclamou que magistrados pagam gasolina e café do bolso recebeu 113 mil reais em dezembro. Declaração ocorreu durante julgamento da liminar do Dino sobre os penduricários do judiciário. Procurada, ela não se manifestou. Vocês viram o número ali? Eu tenho que falar de novo? 113 mil reais em dezembro. Vamos fazer uma conta rápida aqui? 113 dividido por 12. 9.416 reais e 70 centavos, arredondando aqui para cima. A maior parte dos brasileiros não ganha em um ano este salário. Ela ganhou em um mês. A juíza do trabalho, aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares, que defendeu no STF o pagamento de verbas indenizatórias a magistrados, os chamados penduricários, recebeu cerca de 113,8 mil líquidos em dezembro, segundo dados do TRT da Primeira Região. Ela preside a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho e representou a entidade durante o julgamento da liminar do ministro Flávio Dino e que, segundo ele, pode pôr fim ao império dos penduricários. Qual é o lance da liminar, né? O lance é fazer com que essas coisas que foram reclamadas não sejam nunca atendidas. É fazer com que não existam esses penduricalhos. E alguém que ganhou 113 passa a ganhar algo menor que isso. E aí vai ter que pagar a gasolina, né? Vai ter que comprar o próprio lanche, vai ter que pagar o próprio café. Eu não quero expor a moça porque ela é juíza e eu sou um fudido. Durante a sua manifestação, ela afirmou a Dino que juízes enfrentam muita insegurança jurídica por não saberem quanto irão receber ao final do mês e que integrantes da carreira precisam arcar com as despesas como combustível e café e com o próprio salário. Segundo a magistrada, as mudanças de entendimento sobre a legalidade de determinadas verbas geram instabilidade financeira na categoria. O teto constitucional, gente, de R$ 46.366,19. Recebeu 113 mil. Cara, esse eu acho que é o pior jeito possível de você conseguir solidariedade das pessoas, né? Porque essa é uma sessão que está sendo gravada, que vai ser publicada, ela será pública. Qualquer jornalista vai ter acesso. E é evidente que se um jornalista tem acesso a uma pessoa que está dizendo que, ganha os 24 mil líquidos porque, né, os jornalistas, eles não mostram o valor líquido, eles só mostram o bruto, né? Aí não mostram o nosso sofrimento, que é ganhar só 24 mil líquido. É claro que isso é péssimo. É claro que esse é o pior jeito de ter qualquer tipo de solidariedade num país como o Brasil. É bizarríssimo. É bizarríssimo. Tem o detalhe
um gigante detalhe de que justamente essa juíza ganhou mais de 100 mil em dezembro. É um pequeno, grandioso detalhe. Mas para além desse detalhe, tem o lance de que, assim, o Brasil é um país que historicamente as pessoas ganham pouco comparado à necessidade de grana para ter um estilo de vida minimamente confortável, digno. E o que é estilo de vida minimamente confortável? Estilo de vida minimamente confortável. Aqui eu não tô pensando em fatores estruturais, mas eu tô pensando assim, você pega a grana, o que você faz com ela? Você consegue ter roupa decente, você consegue ter eletrodomésticos decente, você consegue ter uma casa própria, você consegue ter um automóvel para você se locomover para os lugares, você consegue ter um tênis decente, você consegue ter equipamentos tecnológicos que fazem parte do nosso dia a dia, né? Hoje a gente vive numa sociedade em que ter celular não é um luxo. O luxo do rico é uma necessidade, tanto de comunicação como de trabalho e de diversão, a gente gostando ou não. E se tem uma coisa que não é do cotidiano do brasileiro, é ter garantido para a maior parte da população rendimentos que possam fornecer esses elementos. E aqui, gente, é óbvio, escola de qualidade pública deveria ser uma coisa de ponta para todo mundo. Mas entendendo que não tem grana para pagar uma escola para os filhos, não tem grana para pagar o convênio médico dos filhos, seu próprio convênio médico, grana para pagar faculdade, né? Porque apesar do número de vagas ter crescido nas universidades públicas, cresceu mais ainda nas privadas. O grande boom que aconteceu no ensino superior de aumento de vagas foi principalmente nas privadas, que começaram a oferecer cursos de 3 anos com um valor de R$200 por mês. Hoje já não é mais esse valor, né? Mas com valor de R$200 por mês, R$150 por mês, sucateando o ensino superior de tal maneira que aos poucos a própria iniciativa privada passou a exigir um ensino superior para quem antes era só exigido o ensino técnico, para fazer a mesma função. O dinheiro para ter acesso a esses serviços ou produtos do nosso dia a dia é uma grana que não necessariamente grande parte da população tem e nem historicamente teve. O Brasil sempre foi o lugar que ele é legal de se morar quando você é rico. Quando você não é rico, provavelmente você tá passando perrengue. E aquela população que ela tá entre o rico e entre quem passa perrengue é muito pequena. É muito pequena. É um pedaço do que a gente chama de classe média alta, assim, que é muito pequena. O Igor fala que trabalha no judiciário e diz o seguinte, vou dizer como é feito. Se inventa uma verba indenizatória e se estabelece que ela começa a valer num passado distante. Aí depois se estabelece que o pagamento será retroativo. E aí bomba os salários de todo mundo por muitos anos. É assim que fazem. Aqui no Rio Grande do Norte, um desembargador foi campeão de salários no país. Essa é a notícia. 384 mil. Jesus Cristo amado do céu. Se Deus existe, me perdoa falar o nome em vão. Eu sou ateu, tô clamando por Jesus. 113 mil nessa economia nem dá, diz o Davi. Nem dá pra passar o mês, de fato. É muita desumanidade. É desumano o que estão fazendo. Então assim, gente, ó... Quando alguém chegar para vocês e falar o seguinte, cargos públicos de alto escalão é onde está de fato a classe média brasileira, uma classe média alta brasileira, uma classe média alta que inclusive depois monta suas empresas, né? Que você não pode fazer isso enquanto você está sendo juiz, mas que depois que larga a carreira ou sai da carreira para isso, para montar suas próprias empresas, para se tornar parte da burguesia por sua vez, né? Essa parte é que se encontra entre a burguesia de fato, né? Burguesia mesmo, e o resto que passa perrengue. Porque tirando essas fatias, o resto das pessoas que recebem menos de 20 mil reais estão no dia a dia em que o custo do estilo de vida tende a crescer junto com o crescimento do próprio salário. Porque quando a gente ganha um salário mínimo, quando a gente ganha 3 mil reais, o estilo de vida nosso tende a tentar se encaixar nisso. E a gente fica devendo. Quando a gente ganha 5 mil, a gente melhora um pouco a nossa vida. Quando a gente ganha 7 mil, a gente melhora um pouco a nossa vida. Porque tem coisa a ser melhorada que 7 mil reais vão conseguir dar conta finalmente. E aí você tem filho, tem um gasto ali a mais também. De tal maneira que muitas vezes um salário que é o dobro do que a gente recebe hoje, ele vai servir até o momento em que a gente conseguir colocar um conforto que às vezes nem é o dobro do que a gente tem hoje, mas que custa o dobro do que os que custam os que a gente tem hoje. Às vezes dá a impressão que é uma barganha, né?
ou eu ganho muito, ou eu preciso vender palestra, preciso vender consultoria, preciso, de repente, dar acesso do meu conhecimento de dentro da máquina estatal para iniciativas privadas, para pessoas específicas. Parece que é uma barganha, parece que é uma coisa de, sabe? Porque, assim, funcionalismo público, geralmente o salário é melhor do que da iniciativa privada. Mas depois de um dado limite, assim, né? Você tem que ser por vocação, principalmente. Você vai ganhar muito bem, mas você ganharia mais se tivesse uma empresa privada. Você tem que ter algum nível de vocação, algum nível de vontade, de espírito para isso. Esse pessoal, juiz, tudo mais, poderia muito bem, poderia ter empresas e ganhar um monte. Mas passaram no concurso, pegaram estabilidade, ganham um ótimo salário, nominal, ótimo salário, e tem algum nível de vocação que eu acho que é esperado minimamente para que a pessoa trabalhe com isso. Não dá para qualquer pessoa literalmente virar juíza. Convenhamos. Deixa seu comentário, o que você acha disso? Você também chorou comigo? Você também acha que é muito triste essa situação que os juízes brasileiros precisam passar por conta do PT? Deixa seu comentário.